Pastor, minha dúvida é, como é que a igreja escolhe um pastor? Nós cumprimentamos a todos aqueles que participam conosco desse programa com a paz do Senhor Jesus. Nós iniciamos o programa Você Pergunta e o Pastor Responde, que vai ao ar por meio dos nossos canais toda semana. E nesta oportunidade, nós temos a grata satisfação de ter conosco aqui para responder perguntas que vieram o pastor Amadeu. A paz do Senhor, pastor Amadeu. A paz do Senhor Adailson, a paz do Senhor os nossos irmãos, aqueles que nos veem, que nos participam conosco dos nossos conteúdos. A paz do Senhor a todos. Pastor Amadeu, hoje nós temos um questionamento por parte do Sérgio. E a dúvida do Sérgio é a seguinte: pastor, a minha dúvida é como é que a Igreja Cristã Maranata escolhe um pastor. Adailson, a nossa, quando a igreja começou, nós tínhamos quer dizer, nós não tínhamos pastores à disposição, era um grupo pequenininho, só tinha o pastor Jonas, né? Os outros eram todos oriundos de uma vida secular. O pastor Gedeuti era dentista, professor da universidade, diga-se de passagem, é um grande profissional. O Gedeuti foi um grande profissional na área de odontologia. Dr. Barros, que foi um engenheiro, projetou as saídas todas aqui de Vitória. É um homem muito competente, lúcido, um homem notável. O pastor Jonas era o único pastor, e tinha outros irmãos que participavam. E a igreja começou naquela linha toda. E de repente, olha como é que são as coisas. O Senhor foi nos levando, porque o grande objetivo da obra que estava começando era trazer de volta a palavra, entendeu? Quer dizer, o enfoque era a palavra. E o Senhor começou a mostrar, Adaísio, que havia uma identidade, assim, de um simbolismo muito grande no Velho Testamento com Davi. Então, as primeiras mensagens, entendeu? Inclusive, as primeiras mensagens, assim, chamava de revelada, aquelas mensagens impactantes e tal, do Velho Testamento, trazia a figura de Davi, o Davi, a luta de Davi com Golias, a experiência do Jordão, Saul, enfim, tudo isso. Nisso tudo, o Senhor começou a mostrar a escolha de Davi. E a escolha de Davi, vejam, se você fosse pensar do ponto de vista do costume do povo, não podia ser Davi. Davi era o 8º filho de Jessé. Exatamente. Era muito jovem. Mas o que o Senhor fez? O Senhor tirou Davi do meio do rebanho. Aí o Senhor começou a mostrar que o ministério para nós, ele ia surgir do meio do rebanho, né? E o Senhor começou a fazer, a gente não, eu vim um pouco depois, né? O pastor Jonas era o pastor, era o profeta e tal, com mais experiência, mas o Senhor começou a mostrar isso de uma forma intensa. E aí começaram então a surgir os ministérios dentro da igreja. Essa foi a parte inicial. Então, Amadeu, interessante, né? Essa abordagem que você fez da forma como Davi foi alçado à condição de pastor, né? Ele foi forjado no meio do rebanho. As experiências dele eram com o rebanho, né? E exatamente em função dessas experiências adquiridas com o rebanho, cresceu no meio do rebanho, né?
E exatamente aí ele foi identificado, né? Ele foi preparado, né, para exercer o ministério. Muito interessante. É interessante que o senhor começou a dar essa linha, até porque, Adailson, a nossa grande experiência com o ministério tinha duas vertentes. Primeiro, o lado espiritual, que era mais importante. E segundo, o lado material, porque nós éramos voluntários. Entendeu? Aí vocês dizem assim, mas vocês eram voluntários por imposição? Não, nós fomos voluntários por necessidade. O início, a igreja era muito pobre. Quer dizer, o grupo que você tinha irmãos que tinham recursos. Gedeuti era um homem de posses, Dr. Barros era um homem de posses. Eles ajudaram muito no início com seus bens, entendeu? O que ganhava e tal, que eles eram né, de posses e tal. Mas não tinha condição de bancar, por exemplo, um pastor, um número de pastores e tal. Então nós viemos dessa leva do ministério voluntário. E como você falou bem, como o senhor deu essa orientação de que o pastor ia sair do meio do rebanho, exatamente isso. Você percebia, isso é uma coisa que o Espírito Santo nos ensinou, a liderança que surgia dentro da igreja. Começava a entender e tal. E o que acontecia? Aí você diz assim, mas não havia uma formação teológica, uma formação assim, acadêmica. Não tinha. A nossa formação toda era na experiência, a nossa formação toda era no trabalho que era feito. Por quê? Porque o senhor é uma coisa assim tão extraordinariamente maravilhosa, como se diz, profética até, porque o Senhor nos levou por um caminho que nós ninguém pensava que nós fôssemos caminhar. Eu me lembro daquilo que Jesus disse para Pedro, né? Agora que você é mais velho, outro vai te cingir, te levar para onde você não queria. Então, o ministério para nós, ele foi levado para uma linha que nós não imaginávamos que caminharíamos. Não foi exatamente aquilo que foi projetado, né? Não, exatamente. Humanamente projetado. Exatamente. Né? Então, mas o Espírito Santo conduzindo. Aí nós vemos as experiências, mas que nos ajudou muito o Adailson no ministério, que surgia, porque ele era muito, como se diz assim, às vezes incipiente. Veja, as pessoas perguntam, por que vocês têm a figura do ungido e depois do ordenado? Veja, Davi. Exatamente. Deus, quando Samuel foi na casa de Jessé, ali havia a escolha de Davi. Aonde ele está? Está com o rebanho. Então ele é identificado com as ovelhas. Ele não estava na casa de Jessé, ele estava com o rebanho. E quando ali chega e Samuel unge Davi, Davi não saiu dali e assumiu o governo de Israel. Ele ali foi ungido. Ali o óleo foi derramado sobre ele, foi ungido. Entendeu? Dali até assumir o governo de Israel tinha muita coisa. Tinha muita luta. Muita experiência que precisava ser apropriado. Aprender com as falhas, isso. Ver as falhas, ver onde havia os erros que ele não podia cometer, entendeu? Tudo aquilo que aconteceu com Saul. Então, ele teve um período. Então, é por isso que nós hoje, a nossa experiência de unção e ordenação é a mesma experiência de Davi. Ver a unção e aquele período todo para ser ordenado. Foi assim que o Senhor nos forjou. E caminhando com isso, o Senhor nos ajudou, Adailson. De que forma? Corpo. Porque por exemplo, você tinha pastores, à medida que o tempo foi passando, alguns pastores mais experientes, vieram os primeiros pastores, alguns que vieram,
E eles foram passando isso dentro de uma doutrina de corpo, o aperfeiçoamento, o ensino, o amadurecimento. Foi tudo forjado nisso. Amadeu, uma outra pergunta bem interessante, né? O pastor, nesta obra, ele é alçado à condição de pastor em função de uma experiência no meio do rebanho, né? Ou seja, ele foi ordenado para uma missão específica em função das experiências que ele alcançou no meio de um rebanho. Adaías, olha só, eu digo isso repetidas vezes nos assuntos que a gente traz aqui na TV. Eu digo que o livro de Atos é o manual da igreja e que o grande doutrinador da igreja foi realmente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele fala de ministério, ele fala de ministério de uma forma muito interessante. Por exemplo, ele diz assim, quando ele escreve para Timóteo, o jovem pastor Timóteo, ele diz assim, não despreza o dom que há em ti. Então, quer dizer... Ou seja, a experiência. Exatamente. Que aí ele diz assim, ao ministério. Então, aí Paulo ensina doutrinariamente para a igreja, porque está registrado na carta a Timóteo, ele diz assim, o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Então, o ministério na doutrina de Paulo, o ministério é profético, ou seja, ele não é uma eu não vou entrar aqui no mérito daqueles que fazem os seus cursos, não é esse aqui o nosso objetivo. Nós estamos falando da nossa experiência. A nossa experiência. A nossa experiência. Então, ele coloca assim, o ministério seu veio por profecia, com a imposição de mãos do presbitério, ou seja, corpo. Então profecia e corpo. Então o ministério está dentro disso. Perfeitamente. E aí, Amadeu, nós podemos concluir o seguinte, se o ministério nesta obra, ele é dentro desse contexto profético, ele tem uma missão, no momento em que aquele que foi ordenado, ele nega essa ordenação e sai, obviamente, essa experiência, ele não pode levar, é em função daquilo que ele absorveu no meio de um rebanho. Olha só, Adaías, isso que você está falando aí é muito interessante, porque é um questionamento que eu faço a essas pessoas. Veja, o Espírito Santo te dá uma linha, tá? Para nós, ministério não é profissão nem título. Ministério é uma função no corpo, na vida da igreja, tá? Então, se você foi levantado, ordenado para uma função, e se isso veio através de um dom espiritual, aí você abandona isso, descrê do dom e continua com o título de pastor? Como? Olha, aí é um desvio, não chega nem a ser espiritual. Ou é um problema de inteligência ou um problema de desvio de outra coisa. Porque você está entendendo? Tudo bem. Eu tenho o meu ministério, eu sou um pastor, porque eu fiz um curso, licenciatura em teologia, fiz 4 anos, me graduei, né? Fui ordenado perfeitamente. Isso é válido. Sim. Isso é válido. Você é um bacharel. Você é um bacharel, então. No nosso caso, a forma não é essa. A nossa forma é de outra maneira. Entendeu? É totalmente espiritual. Então é através de dom espiritual, é através da ação do presbitério. Então, se eu, que fui levantado como pastor nessa condição, e eu de repente me afasto disso, eu não posso ter título de pastor. Entendeu? Eu não sou pastor, eu estou pastor. Isso é claro para nós. Perfeitamente. Eu acredito, Amadeu, que a resposta ela foi brilhante, enriquecedora, e eu entendo que
o nosso irmão que trouxe esse questionamento, entendo que tenha esclarecido. E aqui nós encerramos este programa, né? Já cumprimentando todos aqueles que participam conosco, e continue participando, continue enviando os seus questionamentos, né? E nós estamos aqui prontos para esclarecer. A paz do Senhor, pastor Amadeu, paz do Senhor a todos aqueles que participam conosco.